Regional do Centro. Cada vez mais é a minha rádio. Professora no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, é investigadora e revelou que um estudo sugere a integração da saúde reprodutiva nos currículos do ensino secundário. Tenho o privilégio de tê-la comigo a esta hora da manhã. Doutora, bom dia, muito obrigado por ter aceito este meu convite. Do que é que estamos a falar quando falamos de saúde reprodutiva? Bom dia. Bom dia, Carlos. Obrigada também pelo convite e pela oportunidade de dar a conhecer este estudo. De facto, falamos de saúde reprodutiva quando falamos daquilo que salvaguarda a concretização daquilo que pode ser o desejo de parentalidade das pessoas, ou seja, aquilo que assegura que as pessoas têm o número de filhos, têm filhos, se assim o desejarem, e o número de filhos que desejam. E, de facto, nos nossos dias há alguns aspectos que comprometem esta concretização mais do que em anos passados, em épocas passadas, daí também a relevância que este tópico acaba por assumir na atualidade. Estamos a falar de quê, concretamente? Eu faço esta pergunta por isso, porque houve uma grande polémica quando se falava em inclusão ou não nos currículos escolares da educação sexual. Aqui estamos a falar de algo que é um pouco mais abrangente, não é? Certo, aqui estamos a falar sobretudo de dar a conhecer, não é? Que tipo de aspectos, em primeiro lugar, o que é a fertilidade e que tipo de aspectos, por exemplo, alguns até relacionados com o estilo de vida, que de alguma forma põem em causa ou comprometem esta fertilidade das pessoas. Talvez ilustrando com alguns exemplos, mas, por exemplo, hábitos como o consumo de tabaco ou o consumo de álcool, já existe evidência de que, de facto, são aspectos que comprometem a fertilidade e que podem, de alguma forma, diminuir a probabilidade das pessoas terem filhos, se assim o pretenderem. Doutor, deixe-me só fazer aqui um parênteses. Quando nós falamos em infertilidade de uma forma geral, as pessoas associam sempre à infertilidade feminina, mas o homem também pode ser infértil. Com certeza, com certeza. Aliás, os dados que temos vão no sentido de a infertilidade de fator feminino e a infertilidade de fator masculino têm percentagens muito idênticas, sendo que depois temos alguns casais, inclusivamente, em que há fatores que vêm de ambos os elementos do casal. E, portanto, que quer a qualidade dos ovócitos, por exemplo, a qualidade dos óvulos ou a qualidade do esperma, de facto, não são adequadas para que possa haver uma gravidez espontânea, por exemplo, e haver eventualmente a necessidade de recorrer à medicina da reprodução para, de facto, procurar realizar o desejo de serem pais. Portanto, claramente, neste momento, nós temos que considerar a infertilidade de fator masculino como um assunto sério e alado a caminhar par a par com a fertilidade feminina. Hoje eu tenho a ideia de que, para além dos jovens casarem muito mais tarde, o que não quer dizer que tenham uma relação sexual tardia também, podem até começar muito mais cedo, mas depois parece que, eu não sei se é vergonha de ter filhos. A mulher hoje acho que não está muito virada para a vocação maternal. Concorda comigo? Olha, não exatamente. Eu acho que o enquadramento pode ser ligeiramente diferente daquele que referiu. Aquilo que me parece é que há um conjunto de aspectos sociais, culturais, que diferenciam as gerações da atualidade e que, de alguma forma, e somos todos responsáveis por isso, obviamente, mas que colocam, por exemplo, o prosseguimento de estudos até muito mais tarde, uma valorização das carreiras e da progressão na carreira, e depois outros aspectos também importantes, nomeadamente o número de filhos por família, ou até uma crescente valorização da qualidade de vida que é proporcionada aos filhos, que faz com que efetivamente as pessoas adiem os seus projetos de parentalidade, porque também são mais exigentes, acham que têm que estar reunidas determinadas condições que se calhar
noutras gerações as coisas se calhar fluíam um bocadinho mais e, portanto, recordo uma expressão popular do tudo se queria, não é? E, portanto, haver um maior número de filhos também se baseava nesta ideia. Na atualidade não é exatamente assim, as pessoas querem de facto proporcionar determinadas condições de vida, determinadas experiências aos seus filhos, o que fazem com que, por exemplo, também tenham até menos filhos do que aquilo que eventualmente poderiam ter. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que contribuem para que depois tenhamos fenómenos como um adiamento da maternidade, e aí sim, nos últimos 10 anos nós passámos, por exemplo, de uma média de idade para o primeiro filho em 2013 de 28,9 para em 2023 ser de 30,2, isto é um dado muito significativo. E assustadora. Sim, Começamos a entrar na idade perigosa, não é? É verdade. E depois, e porquê que é assustador? E isto é que é um aspecto muito importante, não é? Que nós vimos com um grupo de adolescentes portugueses, mas como referiu o estudo é europeu e, portanto, obtivemos dados muito transversais, muito idênticos nos 4 países piloto deste projeto, portanto, outros países europeus, como, por exemplo, a Noruega ou a Bulgária, e aquilo que acontece é que os jovens não têm ideia, não estão muito conscientes que, por exemplo, o fator idade é um fator determinante na fertilidade. Para ter uma ideia, no caso da fertilidade feminina, a qualidade dos ovócitos, a qualidade dos óvulos, diminui drasticamente a partir dos 35 anos. Portanto, ela diminui antes disso, mas há aqui um pico muito acentuado quando a mulher completa os 35 anos. Ora, de facto, não é? Quando temos uma idade para o primeiro filho em média de 30 anos em 2023, isto é assustador, porque isto quer dizer que muitas das crianças que nascem de facto muito tardiamente e de facto pode ser mais complicado, por exemplo, também ter mais filhos em virtude disso. E, portanto, a qualidade dos gametas femininos, a qualidade dos ovócitos fica aqui claramente alterada com o passar do tempo, com a idade da mulher, uma vez que, se considerarmos, por exemplo, que agora ali na maternidade Bissaia Barreto ou na maternidade Daniel de Matos está neste momento a nascer uma bebé do sexo feminino, esta bebé já traz consigo todas as células que irá ovular durante a sua vida fértil. Isto quer dizer que uma mulher que engravida aos 40 anos, aquele embrião resultou de um ovócito, de um óvulo com 40 anos. E, portanto, também com uma maior probabilidade de haver algum tipo de complicações durante a gravidez. Fiquei preocupado, sinceramente, com essa análise, porque efetivamente a verdade é um pouco essa, dura e crua. E acha que a introdução deste tipo de assunto, deste tipo de disciplina no ensino secundário pode vir ajudar a abrir a mentalidade dos jovens? Claro que sim, claro que sim. Parece muito importante que, de facto, possa haver uma maior sensibilização dos jovens para, por exemplo, este aspecto da idade ou os tais aspectos que referi mais relacionados com o estilo de vida. Há pouco fiz menção ao consumo de tabaco, ao consumo de álcool, mas, por exemplo, um exercício físico excessivo, o uso de esteroides anabolizantes ou situações de obesidade ou de excesso de peso são também fatores que interferem, que influenciam a fertilidade e, portanto, quando os jovens têm conhecimento destes vários aspectos, eu acho que isto os capacita para poderem fazer decisões mais conscientes, não é? Relativamente ao que consideram importante nas suas vidas. E se porventura considerarem importante nas suas vidas serem pais, talvez seja, de facto, a altura de começarem a perceber que se calhar isso envolve escolhas e pode envolver escolhas e, portanto, é esta consciencialização que nos parece aqui fundamental. No fundo, está a incentivar as boas práticas de vida saudável. É um pouco essa a sensibilização, para além depois do alertar para a idade tardia, que não deve ir por aí. Vem a outra, já agora, eu sei que estou a ficar já sem tempo, mas é importante, agora uma teoria de que uma jovem pode guardar óvulos para quando mais tarde entender engravidar, de forma a tirar partido, no fundo, da riqueza de todos os genes que estão incutidos nesse óvulo. É defensora desta filosofia? Não estamos a artificializar a vida humana?
Olha, eu acho que essa é uma possibilidade, é certo, mas é uma possibilidade que também deve ser olhada com alguma cautela, porque a preservação de ovócitos em idades mais precoces para poderem eventualmente vir a ser utilizados mais tardiamente tem alguns riscos. Um deles é também transmitir esta mensagem de que depois a medicina da reprodução é capaz de facto fazer tudo e concretizar. Isto traduz um aumento da probabilidade, não traduz uma segurança absoluta. E este é um aspecto que me parece muito importante salientar. Depois, outro aspecto que também vale a pena referir, até para que as pessoas também tenham ideia, é que esta preservação da fertilidade, portanto, esta criopreservação de ovócitos, só está disponível no setor privado, tem custos avultados, e, portanto, acontece no Serviço Nacional de Saúde, mas para circunstâncias muito específicas, em particular para situações de doença, por exemplo, doença oncológica, em que os tratamentos oncológicos vão, de facto, ter um impacto negativo na fertilidade e as pessoas ainda não tiveram a oportunidade, de facto, de concretizar o seu projeto reprodutivo. Quer isto dizer que há uma criopreservação de ovócitos e temos, felizmente, uma taxa de sobrevida ao cancro, por exemplo, ao cancro da mama, elevada e, portanto, eventualmente mulheres que ainda não foram mães, que gostariam de ser mães e que, para que isso não fique comprometido, há então essa preservação da fertilidade. Esta é a única preservação de fertilidade que acontece no Serviço Nacional de Saúde. E ainda assim, também dizer-vos que está limitada aos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto e Coimbra, portanto, não é uma prática que esteja disseminada e obviamente que as mulheres que assim o desejarem fazer estão, de alguma forma, a aumentar a probabilidade de poderem ser mães mais tarde. Mas não é, como referi há pouco, um dado adquirido, não é uma garantia absoluta. Só para concluir, a apresentação deste estudo serviu, acima de tudo, para alertar, sensibilizar? Bom, este estudo em particular, os dados maiores e os dados dos 4 países vão ser apresentados posteriormente, agora no próximo mês de março, mas aquilo que foi feito até agora foi aqui com uma metodologia de focus group, em que tivemos de facto pequenos grupos de jovens entre os 15 e os 18 anos, e aquilo que procurámos compreender era em que medida é que eles sabiam, tinham conhecimentos acerca da saúde reprodutiva, em que medida é que estavam interessados em ter esses conhecimentos, e apesar de nos terem transmitido que sim, tinham alguns conhecimentos, eles estavam genuinamente interessados em saber mais. Por exemplo, ficaram muito surpresos, não tinham ideia de que o tal fator idade tinha um impacto tão substancial. E, portanto, porquê é que pretendíamos saber isto? Pretendíamos saber isto porque estávamos a desenhar uma ferramenta, um Serious Educational Game, portanto esta é uma metodologia de transmissão de conhecimento, de informação, de ajudar na aprendizagem, de uma maneira apelativa, mais ativa, mais interativa, e portanto procurámos também saber que características de um jogo desta natureza é que os jovens valorizariam para efetivamente o jogarem e poderem obter com isso maior conhecimento e estarem de facto mais conscientes destes aspectos que temos estado a referir. Portanto, o jogo já foi desenvolvido, já foi disseminado nestes 4 países pilotos, são esses dados que iremos apresentar agora futuramente já está em marcha também a sua tradução para outras línguas europeias, uma vez que é um projeto sob a chancela da Fertility Europe. Doutora, muitas coisas havia ainda para conversar. Por exemplo, estamos a falar de Portugal, que é um país pequenininho, no fundo um estudo apresentado com países ditos civilizados e com outra qualidade de vida, quer em termos de vida financeira e económica, mas também em termos de saúde, como é o caso da Noruega, mas não temos tempo para isso. Agradeço muito a sua disponibilidade para partilhar connosco esta sensibilização de que é perigoso as jovens deixarem a maternidade para muito tarde. Obrigado por seu cuidado. Doutora Ana Galhardo é investigadora e professora. Muito obrigada, eu.
do Instituto Superior Miguel Torga a deixar-nos aqui esta nota. Já que falamos de Miguel Torga, só dizer que na próxima quinta-feira o professor Manuel Castelo Branco, que é o atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior Miguel Torga, irá apresentar por volta das 5 da tarde a oferta educativa que, a partir de agora, sobre a sua alçada, o Miguel Torga irá oferecer. Daqui a pouco vamos dar um saltinho até Penacova. Porquê? Porque vamos falar do apoio e incentivo à leitura. Coisa rara nos dias de hoje. Até já. Programa da Manhã. Obrigado por escolher a Regional para começar.